Hoje a gente vai bater um papo aqui porque eu acho que tá precisando de um momento pra gente ficar bem juntos e shallow, sabe? Juntos e shallow now. Hoje eu quero falar com vocês sobre o lance da gente lidar com a nossa própria companhia, porque que às vezes é tão difícil ficar só nós e nós mesmos com os nossos pensamentos e tal. Esse vídeo provavelmente vai ser longo, então pega um cafezinho, senta aí, fica de boa e bora conversar, menina! Seja bem-vinda ao meu espaço. Eu sou o tipo de pessoa que ama ficar sozinha, na verdade. Eu tenho paixão pelo meu espaço pessoal. É uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida, mais priorizo, é ter meu espaço pessoal. E eu, na verdade, tenho, então, que tomar cuidado com o oposto, né? Com o lance da falta de socialização, de, às vezes, me isolar muito, ficar só na minha bolha, vendo Netflix, em casa. E é uma coisa, realmente, que eu tenho que me policiar pra não ficar sozinha e deprimida pra sempre. Porque, gente... nós seres humanos somos seres muito sociais, né? A gente precisa da companhia do outro. Aquela música que fala é impossível ser feliz sozinho, ela estava corretíssima. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse apreço por ficar sozinha em casa, lendo meus livrinhos ou assistindo Netflix, eu percebi que eu também tenho muita dificuldade de ficar sozinha com os meus próprios pensamentos. Eu tô sozinha, mas ou eu tô com o Netflix ligado, ou eu tô ouvindo um podcast, ou eu tô vendo um vídeo no YouTube, ou eu tô falando com alguém no WhatsApp, tipo, ficar paralisada só com os meus pensamentos. Dá 3 segundos eu já começa a virar uma tortura mental, entendeu? Então é meio relativo esse lance de gostar da própria companhia, quando você analisa a situação nesses termos, sabe? Tipo assim, eu saio super na boa pra comer sozinha em restaurante, né? Tem muita gente que tem medo de sair sozinha pra comer, de ir no cinema sozinha. Eu adoro fazer isso, eu me sinto super independente, empoderada, businesswoman, que não precisa de ninguém. Mentira, preciso de muita gente. Mas dá essa sensação mesmo de ter muita liberdade, sabe? De ter poder sobre as suas decisões. Mas eu, no cinema, tô consumindo ali o conteúdo do filme, do cinema. E no restaurante eu não consigo, tipo, parar e ficar observando as pessoas, apreciando o sabor do meu lancho. Aquela coisa bem poética, sabe? Que os escritores falam muito, que eles sentam num banco numa tarde, eles ficam observando a vida das pessoas e ficam imaginando como é essa vida. Eu não tenho isso. Eu pego, coloco meu celular na minha frente, coloco meu fone de ouvido e fico lá assistindo alguma coisa, ou ouvindo um podcast enquanto eu como tudo assim, ó, igual uma desesperada. E quando eu tô em casa é a mesma coisa, cara. Eu parece casa de esquizofrênico aqui, é uma coisa louca, porque às vezes, ao mesmo tempo que tem uma TV ligada, passando qualquer coisa lá na tela, eu tô ouvindo um podcast, então a TV tá no mute, mas tem uma imagem ali passando pra eu me sentir acompanhada quando eu fico sozinha aqui. E tem um podcast rolando no rádio, ou é isso, eu tô vendo vídeo no YouTube, eu tô falando com alguém no celular. E aí eu percebi mesmo, eu catei isso e falei, gente, então eu acho que talvez eu não goste tanto assim de ficar comigo mesma. Eu preciso sempre, eu tenho essa necessidade de estar com a mente sendo preenchida o tempo inteiro. Daí depois que eu percebi que eu tava fazendo isso, que isso era uma constante na minha vida, ter que entulhar minha cabeça de pensamentos externos o tempo inteiro, ou que eu sempre tinha que estar ali fazendo uma atividade, estando em movimento, tipo, sei lá, faxinar a casa, arrumar um móvel que tá todo bagunçado, sei lá, arrumar meu armário. Eu sempre invento coisa pra fazer, sarna pra se coçar, sabe? Eu nunca consigo ficar paradinha. Depois que eu percebi que eu tava vivendo isso, eu percebi também, eu associei isso à minha falta de criatividade. Eu tava passando por um momento de lapso de criatividade, até procurei fazer curso de escrita criativa pra ver se, sei lá, melhorava alguma coisa, se eu achava uma luz no fim do túnel. No final das contas, ajudou um pouquinho, mas não foi a solução dos meus problemas. E eu comecei a associar esse lance de eu ter que estar sempre com a cabeça ocupada com a falta de criatividade, porque eu acho que a criatividade vem muito desse ócio criativo mesmo, que é aquela história do Domenico De Masi, né, que foi o cara que escreveu esse livro genial que fala sobre ócio criativo, o quanto é importante a gente esvaziar a nossa cabeça pra gente ter lapsos criativos. Ah, não, eu falei errado, então é um relapso criativo, e aí tem um lapso criativo, é isso? Tô confusa. Bom, falta de criatividade e criatividade na ativa. Então a brisa é que às vezes a gente entulha mesmo a nossa cabeça com o conteúdo da fulana nos stories, o que ela tá falando lá, os problemas do dia dela, ou o que ela fez, ou o vídeo no YouTube que fala sobre o novo filme que lançou, o novo episódio de Game of Thrones, ou você tá ouvindo um podcast sobre amizades tóxicas, e aí você não deixa a sua cabeça respirar pra você criar o seu próprio material, saca? E aí quando eu catei isso,
eu falei, preciso dar uma cortada, preciso dar uma diminuída drástica. Eu amo consumir conteúdo, então obviamente que eu não vou tirar isso completamente da minha vida, até porque faz parte do meu trabalho, mas referência demais também atrapalha. Então, ao invés de tomar banho ouvindo um podcast agora, que eu quero fazer todos os dias, eu tento tomar um banho só eu mesma, meu sabonete, passando aqui no meu sovaco, sentindo meu cheiro de flores ali, sentindo a água escorrendo pela minha pele. Mentira, eu tomo banho super rápido. Sempre no trânsito também eu colocava um podcast pra ouvir enquanto eu tava lá no caminho, e agora eu tô diminuindo isso bastante. Eu também paro, fico naquela vibe poética que eu falei de observar as pessoas, imaginar a vida delas. E cara, foi instantâneo, assim, foi uma semana de detox que eu diminui muito a quantidade de coisa que eu absorvia, e a minha criatividade voltou, assim, num punch, cara, foi bizarro. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo falando sobre criatividade, porque eu tive muitos insights legais, porque eu andei pesquisando sobre isso, eu falei sobre isso também na minha terapia, e a minha terapeuta falou várias dicas legais que a gente pode aplicar pra melhorar a nossa criatividade quando a gente tá com ela em falta. Eu tô fazendo coach também com uma mulher que tá me ajudando muito, maravilhosa, perfeita. E ela também me recomendou muito que durante esses processos criativos do meu trabalho, né, a parte do dia que eu vou escrever roteiro, essas coisas, pra eu colocar o celular em outro cômodo, porque senão é isso que acontece. Você faz uma pausa de 5 segundos pra ir dar um mijão, quando você volta, você já fala, deixa eu ver rapidinho o que tem nos stories aqui da fulana, e aí quando você vê, você entrou num loop de 1h30 e tá vendo o que, sei lá, a Gretchen tá fazendo lá em Paris, tá ligado? E realmente, assim, acho que quando você para pra perceber isso, essa rotina que a gente tem de uso do celular e dos outros gadgets que a gente possui, a gente começa a perceber que realmente não sobra espaço para os nossos próprios pensamentos, porque a gente sempre está prestando atenção nos pensamentos dos outros. Então tem dias que eu não consigo nem pensar no que eu vou almoçar, porque tem tanta coisa na minha cabeça e informações às vezes inúteis, sabe? Tem conteúdo na internet que pode ser útil pro seu trabalho, né, pra sua vida profissional, mas a maioria é entretenimento, que é legal, também é útil para uma parte da nossa vida, mas lotar a cabeça de informação o tempo todo deixa sua cabeça, mano, explodindo, sabe? E caralho, eu demorei muito tempo pra perceber isso. E eu acho que até num nível mais profundo, acho que começou a faltar espaço pra eu sentir as paradas que eu precisava sentir, porque eu ficava sempre pensando no que aconteceu lá no dia da fulana, ou no filme que eu assisti, ou no podcast que fala sobre empreendedorismo ou sobre entretenimento, etc. E eu só conseguia pensar sobre esses assuntos e não parei pra escutar a minha própria voz, tá ligado? Eu sou muito problematizadora, né? Mas é muito real. Eu acho que gente que faz terapia se analisa muito o tempo inteiro. Eu gosto muito de me analisar, eu gosto muito de entender o comportamento humano, por isso que eu quis trazer esse assunto aqui à tona. Agora eu tô tentando assistir esses stories, que eu amo assistir stories das pessoas, quando eu acabo o meu expediente, sabe? Na hora que eu vou relaxar, que eu tô lá no meu sofazinho, tomando uma taça de vinho, comendo uma pizza, esse é o meu momento de assistir stories agora, tanto se for servir pra minha vida profissional, quanto se for por puro entretenimento. E eu tenho gostado muito mais da minha própria companhia depois que eu comecei a fazer isso, sabe? E o que eu acho que é mais louco é que eu tenho uma questão comigo de achar que sempre os outros vão ter respostas melhores do que as minhas. Então eu correlacionei também esse fato de eu sempre estar procurando os conteúdos que as outras pessoas criam, as opiniões alheias, o que as pessoas acham sobre tal filme, sobre tal cosmético, sobre tal pauta que tá em alta, etc. Porque acho que é essa sensação aí de que sempre os outros vão ter respostas melhores do que as minhas, sabe? Isso é tão... Putz, cara... Principalmente para as questões pessoais, para as nossas dores pessoais, que às vezes a gente vai, sei lá, mandar mensagem para todas as nossas amigas para ver o que a gente faz a respeito do nosso relacionamento, qual decisão a gente toma sobre o nosso rumo profissional. Enfim, a gente pede dica para todo mundo, né, para terapeuta, pro coach, pros amigos, pros pais, e fica esperando que os outros deem essa resposta pra gente, porque a gente desacredita tanto em nós mesmos, sabe? A gente descredita tanto a nossa própria opinião, a nossa própria voz interna, que sabe tanto sobre nós mesmos, que tá ali falando pra gente, que tem as respostas na mão. Então, tipo, vocês entenderam essa conexão que eu fiz? Eu acho que pra mim era muito isso, esse lance de eu querer tanto assistir os stories e ver qual que era a opinião das pessoas sobre determinados assuntos,
me fez me descreditar muito, tipo, ai não, eu preciso saber o que todo mundo tá falando pra fazer como se fosse um big data, assim, de todas as informações que eu reuni, que eu gostei, e criar a minha própria opinião sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa correta de se fazer. Eu acho que a gente não pode também ter preconceitos no sentido de criar uma ideia sobre alguma coisa, né? Ter alguma opinião formada, sendo que você nem pesquisou sobre o assunto, mas ao mesmo tempo tem que ser equilibrado para justamente você saber o que é a sua voz e o que é a voz dos outros falando. A voz de alguém que você admira, a voz de alguém que você gostaria de se parecer com aquela pessoa, sabe? Então, eu acho que isso tem muito a ver com esse lance da gente procurar tanto a resposta nos outros. E eu refleti sobre isso também, porque a gente reflete muito mesmo quando a gente vai pra terapia. Gente, façam terapia, essa é a única coisa que eu posso falar pra vocês. Então é mais ou menos essa brisa. Eu acho que, principalmente nas nossas questões pessoais, a gente tem que aprender a silenciar todas as informações externas, tudo que tá vindo do externo e começar a prestar atenção na nossa própria voz, no que a gente tem pra dizer, porque ninguém conhece nós mesmos melhor do que nós. Só a gente vive na nossa própria pele, sabe? No fundo, a gente sabe todas as respostas para as nossas questões. A gente só fica fingindo que a gente não vê. E aí a gente vai buscar no outro, vai buscar na terapia, vai buscar na coach, vai buscar nos amigos, vai buscar na família, vai buscar a opinião de todo mundo. E a gente não ouve, não para pra ouvir a nossa própria voz interna. É muito louco. E isso também, na questão de formar opinião, é muito o que acontece, né? Por que vocês acham que, sei lá, quando acontece uma parada, dão uma notícia sobre alguma coisa relacionada à política, por exemplo. A galera nem procura se informar antes de começar a dar opinião. Isso é tipo efeito de massa. As pessoas não procuram saber o que elas pensam sobre isso. Elas não param pra refletir, analisar o que elas pensam sobre determinada questão. Elas só vão na onda e ouvem o que os outros estão falando e falam, vou falar também, vou replicar aqui, saca? Isso não é bom, né? Eu acho que a gente tem que ter pensamento crítico. É difícil, é doloroso, dói muito a cabeça, você fica às vezes ansioso, cheio de noia, paranoia louca, mas eu acho que é importante a gente ter pensamento crítico, sabe? Pra construir uma sociedade mais justa. Olha que profunda que eu fui. Começou com assistir muitos stories a criar uma sociedade mais justa, João. Deixa um like aí, por favor, comenta suas experiências, suas perspectivas sobre esse assunto que a gente comentou aqui. Um beijo no coração e é nóis que voa. Tchau!